Obras póstumas. Parte 1. O egoísmo e o orgulho. Suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos. Cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulos interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Ele não criou o mal, o homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio. Contido em injustos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração é o que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. Não podem os homens ser felizes se não viverem em paz, isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas, numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais, uma e outra, porém, pressupõe uma abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem, por conseguinte, igualdade, nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Eles serão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas, enquanto dominarem, ruirão aos seus golpes os mais generosos sistemas sociais, os mais sabiamente combinados. É belo, sem dúvida, proclamar-se o reinado da fraternidade, mas para que fazê-lo, se uma causa destrutiva existe? É edificar em terreno movediço, o mesmo fora decretar a saúde numa região malsã. Em tal região, para que os homens passem bem, não bastará se mandem médicos, pois que estes morrerão como os outros, insta a destruir as causas da insalubridade. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes deem lições de moral, importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Essa chaga sobre a qual deve concentrar-se toda a atenção dos que desejem seriamente o bem da humanidade. Enquanto subsistir semelhante obstáculo, eles verão paralisados todos os seus esforços, não só por uma resistência de inércia, como também por uma força ativa que trabalhará incessantemente no sentido de destruir a obra que empreendam. Por isso que toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Impossível, dir-se-á, destruir o orgulho e o egoísmo, porque são vícios inerentes à espécie humana. Se fosse assim, houvéramos de desesperar de todo o progresso moral. Entretanto,
desde que se considere o homem nas diferentes épocas transcorridas. Não há negar que evidente progresso se efetuou. Ora, se ele progrediu, ainda naturalmente progredirá. Por outro lado, não se encontrará homem nenhum sem orgulho, nem egoísmo. Não se vêem, ao contrário, criaturas de índole generosa, em quem parecem inatos os sentimentos do amor ao próximo, da humildade, do devotamento e da abnegação. O número delas, positivamente, é menor do que o dos egoístas. Se assim não fosse, não seriam estes últimos os fautores da lei. Há muito mais criaturas dessas do que se pensa, e, se parecem tão pouco numerosas, é porque o orgulho se põe em evidência, ao passo que a virtude modesta se conserva na obscuridade. Se, portanto, o orgulho e o egoísmo se contassem entre as condições necessárias da humanidade, como a da alimentação para sustento da vida, não haveria exceções. O ponto essencial, pois, é conseguir que a exceção passe a constituir regra. Para isso, trata-se, antes de tudo, de destruir as causas que produzem e entretêm o mal. Dessas causas, a principal reside evidentemente na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é, e não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar, acha tão agradável quanto possível, anseia por todas as satisfações, por todos os gozos, essa razão porque atropela sem escrúpulos seu semelhante se este opõe a alguma dificuldade. Mas, para isso, é preciso que ele predomine. A igualdade daria a outros direitos que ele só quer para si. A fraternidade imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. A liberdade também ele só quer para si e somente a concede aos outros quando não lhe fira de modo algum as prerrogativas. Alimentando todas as mesmas pretensões, tem resultado os perpétuos conflitos que os levam a pagar bem caro os raros gozos que logram obter. Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ver, como a do indivíduo que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que, ao sair, terá outra magnífica para o resto de seus dias. A importância da vida presente, tão triste, tão curta, tão efêmera, se apaga para ele ante o esplendor do futuro infinito que se desdobra às vistas. A consequência natural e lógica dessa certeza é sacrificar o homem um presente fugidio a um porvir duradouro, ao passo que antes ele tudo sacrificava ao presente, tomando por objetivo a vida futura. Pouco importa estar um pouco mais ou um pouco menos nesta outra, os interesses mundanos passam a ser o acessório, em vez de ser o principal. Ele trabalha no presente com o fito de assegurar a sua posição no futuro, tanto mais quando sabe em que condições poderá ser feliz. Pelo que toca aos interesses terrenos, podem os humanos criar-lhe obstáculos. Ele tem que os afastar e se torna egoísta pela força mesma das coisas. Se lançar os olhos para o alto, para uma felicidade a que ninguém pode obstar, interesse nenhum se lhe deparará em oprimir a quem quer que seja, e o egoísmo se lhe torna carente de objeto. Todavia, restará o estimulante do orgulho. A causa do orgulho está na crença em que o homem se firma da sua superioridade individual. Ainda aí se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos sobre a vida corpórea. Naquele que nada vê adiante de si, atrás de si, nem acima de si, o sentimento da personalidade sobrepuja e o orgulho fica sem contrapeso. A incredulidade não só carece de meios para combater o orgulho, como estimula e lhe dá razão, negando a existência de um poder superior à humanidade. O incrédulo apenas crê em si mesmo é agudo, pois natural que tem orgulho.
enquanto que, nos golpes que o atingem, unicamente vê uma obra do acaso e se ergue para combatê-la. Aquele que tem fé percebe a mão de Deus e se submete. Crer em Deus e na vida futura é, conseguintemente, a primeira condição para moderar o orgulho. Porém, não basta. Juntamente com o futuro, é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. Para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, cumpre-se lhe prove que ele não é mais do que os outros e que estes são tanto quanto ele, que a igualdade é um fato e não apenas uma bela teoria filosófica, que estas verdades ressaltam da preexistência da alma e da reencarnação. Sem a preexistência da alma, o homem é induzido a acreditar que Deus, dado crer em Deus, lhe conferiu vantagens excepcionais, quando não crê em Deus, rende graças ao acaso e ao seu próprio mérito. Iniciando na vida anterior da alma, a preexistência lhe ensina a distinguir da vida corporal, transitória, a vida espiritual, infinita. Ele fica sabendo que as almas saem todas iguais das mãos do Criador, que todas têm o mesmo ponto de partida e a mesma finalidade, que todas são de alcançar, em mais ou menos tempo, conforme os esforços que empreguem, que ele próprio não chegou a ser o que, senão depois de haver, por longo tempo e penosamente, vegetado, como os outros, nos degraus inferiores da evolução, que entre os mais atrasados e os mais adiantados, não há senão uma questão de tempo, que as vantagens do nascimento são puramente corpóreas e independem do espírito, que o simples proletário pode, noutra existência, nascer num trono e o maior potentado renascer proletário. Se levar em conta unicamente a vida planetária, ele vê apenas as desigualdades sociais do momento, que são as que o impressionam. Se, porém, deitar os olhos sobre o conjunto da vida do espírito, sobre o passado e o futuro, desde o ponto de partida até o de chegada, aquelas desigualdades se somem e ele reconhece que Deus nenhuma vantagem concedeu a qualquer de seus filhos em prejuízo dos outros, que deu parte igual a todos e não achanou caminho mais para uns do que para outros, que o que se apresenta menos adiantado do que ele na terra pode tomar-lhe a dianteira. Se trabalhar mais do que ele por aperfeiçoar-se, reconhecerá, finalmente, que nenhum chegando ao termo senão por seus esforços. O princípio da igualdade é um princípio de justiça e uma lei da natureza, perante a qual cai o orgulho do privilégio, provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, quer por expiação, quer por provação. A reencarnação ensina que, naquele a quem tratamos com desdém, pode estar um que foi nosso superior ou nosso igual noutra existência, um amigo ou um parente. Se o soubesse, o que com ele se defronta o trataria com atenções, mas, nesse caso, nenhum mérito teria. Por outro lado, se soubesse que o seu amigo atual foi seu inimigo, seu servo ou seu escravo, sem dúvida o repeliria. Ora, não quis Deus que fosse assim, pelo que lançou um véu sobre o passado. Deste modo, o homem é levado a ver em todos irmãos seus e seus iguais, donde uma base natural para a fraternidade, sabendo que pode ser tratado como haja tratado os outros. A caridade se lhe torna um dever e uma necessidade fundados na própria natureza. Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação, mas estava reservado à terceira manifestação da vontade de Deus, ao Espiritismo, pelo conhecimento que faculta da vida espiritual, pelos novos horizontes que desvenda e pelas leis que revela, sancionar esse princípio, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, mas uma lei da natureza que o homem tem o máximo interesse em praticar. Ora, ele a praticará desde que,
deixando de encarar o presente como o começo e o fim. Compreenda a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro. No campo imenso do infinito, que o Espiritismo lhe faz entrever, anula-se a sua importância capital e ele percebe que, por si só, nada vale e nada é, que todos têm necessidade uns dos outros e que uns não são mais do que os outros. Duplo golpe, no seu egoísmo e no seu orgulho. Mas, para isso, é necessária a fé, sem a qual permanecerá na rotina do presente, não a fé cega, que foge à luz, restringe as ideias e, em consequência, alimenta o egoísmo. É necessária a fé inteligente, racional, que procura a claridade e não as trevas, que ousadamente rasga o véu dos mistérios e alarga o horizonte. Essa fé, elemento básico de todo o progresso, é que o Espiritismo lhe proporciona. Fé robusta, porque assente na experiência e nos fatos, porque lhe fornece provas palpáveis da imortalidade da sua alma e mostra de onde ele vem, para onde vai e por que está na Terra, e, finalmente, lhe firma as ideias, ainda incertas, sobre o seu passado e sobre o seu futuro. Uma vez que haja entrado decisivamente por esse caminho, já não tendo que os incite, o egoísmo e o orgulho se extinguirão pouco a pouco por falta de objetivo e de alimento, e todas as relações sociais se modificarão sob o influxo da caridade e da fraternidade bem compreendidas. Poderá isso dar-se por efeito de brusca mudança? Não, fora impossível. Nada se opera bruscamente em a natureza, jamais a saúde volta de súbito ao enfermo. Entre a enfermidade e a saúde há sempre a convalescença. Não pode o homem mudar instantaneamente o seu ponto de vista e volver da terra para o céu o olhar. O infinito o confunde e deslumbra. Ele precisa de tempo para assimilar as novas ideias. O Espiritismo é, sem contradita, o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base o egoísmo e o orgulho, facultando um ponto de apoio à moral. Há feito milagres de conversão. É certo que ainda são apenas curas individuais e não raro parciais. O que, porém, ele é produzido com relação a indivíduos constitui penhor do que produzirá um dia sobre as massas. Não lhe é possível arrancar de um só golpe as ervas daninhas. Ele dá a fé e a fé é a boa semente, mas mister se faz que ela tenha tempo de germinar e de frutificar, razão porque nem todos os espíritas já são perfeitos. Ele tomou o homem em meio da vida, o fogo das paixões, em plena força dos preconceitos e se, em tais circunstâncias, operou prodígios, que não será quando tomar ao nascer, ainda virgem de todas as impressões moças, quando a criatura sugar com o leite a caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo, quando, enfim, toda uma geração for educada e alimentada com ideias que a razão, desenvolvendo-se, fortalecerá em vez de falsear, sob o domínio destas ideias, a cimentarem a fé comum a todos, não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que estão prometidos na terra, aguardando-os do céu.